Você já tentou fazer dieta, né? Mas dura sempre 3 dias. E não porque você não sabe o que fazer. Afinal, todo mundo sabe o que comer. Você passou no nutricionista, ele te passou uma dieta que estava na sua realidade e você até não sentia fome ao fazê-la. Mas, de repente, você se descontrola e come tudo que vê pela frente. Doces, hambúrgueres, pizza, é isso que você quer. Seu cérebro é programado para buscar alimentos calóricos, principalmente quando está estressado, ansioso e triste. Mas, e se eu te dissesse que não é culpa sua? São alterações cerebrais que fazem você perder o controle e comer descontroladamente. Não para saciar a sua fome, mas como forma de band-aid emocional, para regular as suas emoções negativas. Essa é a fome emocional. E isso é um problema porque a mesma cultura que te oferece chocolate e fast food pode ser a cultura que valoriza corpos magros e musculosos. Existe, portanto, uma contradição. Porém, a boa notícia é que você consegue desenvolver mais controle sobre seus desejos alimentares com as estratégias certas. Se você sofre com fome emocional, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar o passo a passo para evitá-la. Sempre quando eu falo de fome emocional, eu lembro de um caso de uma paciente que eu já atendi e essa paciente estava conseguindo seguir a dieta perfeitamente por um mês e até tinha bons resultados na questão de perda de peso e emagrecimento. A dieta, o plano alimentar que eu passei para ela, tinha os alimentos que ela gostava e ela não sentia fome quando fazia. Porém, em uma segunda-feira algo aconteceu. Essa minha paciente brigou com uma amiga dela. Ela falou que as duas pararam de se falar e ela ficou ansiosa, ficou triste, porque não sabia o que iria acontecer com o relacionamento delas. Como sempre, ela chegou em casa depois do trabalho ali e comeu a refeição que estava ali no plano alimentar. Porém, surgiu uma vontade que ela nunca tinha sentido antes, uma vontade de comer doce. Ela não sabia porque essa vontade surgiu nela, ela nunca tinha sentido isso. E ela tentou resistir, mas adivinhe, ela não conseguiu. Acabou pegando um sorvete, um pote de sorvete que estava dentro da geladeira e comeu o pote de sorvete inteiro. Essa minha paciente, eu lembro, ela falou que enquanto estava comendo o sorvete, ela se sentiu muito melhor em relação à emoção e ansiedade, de tristeza que ela estava sentindo. Porém, depois que ela acabou, quase imediatamente, ela falou que se sentiu culpada, frustrada de ter feito aquilo, de ter comido o sorvete, e pensamentos autodepreciativos surgiram nela, do tipo, eu nunca vou conseguir, eu sou fraca, eu nunca vou conseguir emagrecer. Essa é a fome emocional e ela é muito diferente da fome física que você sente. E o primeiro passo para combater, para evitar essa fome emocional, é você entender o que ela é e quais são as diferenças da fome emocional e da fome física. Por isso eu vou colocar uma imagem aí para você na tela, destacando as diferenças, características de uma e de outra. Perceba bem, a fome física surge aos poucos, se desenvolve gradualmente ao longo do tempo, enquanto a fome emocional surge de forma repentina e intensa. A fome emocional normalmente é por causa de um alimento específico. Você tem vontade de comer um alimento específico, por exemplo, doces, por exemplo, lanches, pizzas, normalmente é um alimento calórico. Já a fome física, por outro lado, você tem um desejo por uma variedade de alimentos e não um alimento específico em si. Mas a principal característica da fome emocional para a fome física é que a fome emocional, quando você come o alimento que você estava querendo, você se sente culpada, você se sente arrependida de ter feito esse comportamento. Enquanto a fome física você não, você se sente saciada e bem. Mas o grande problema é que não basta você entender as diferenças entre a fome física e a fome emocional. Por quê? Porque a fome emocional, do ponto de vista do seu cérebro, do funcionamento do seu cérebro, a fome emocional funciona. E por isso você tende a repetir esse comportamento de comer pelas emoções. O seu cérebro evoluiu milhares de anos aí para pensar no hoje. O amanhã não importa para ele. O que importa é como você pode sobreviver hoje. Por isso que a fome emocional funciona do ponto de vista do funcionamento do seu cérebro. A minha paciente estava triste, estava frustrada, estava ansiosa por causa da briga com a amiga e ela comeu o sorvete. Isso, como eu disse para você, aliviou essa emoção
de forma imediata. Provavelmente no passado, essa minha paciente também teve esse comportamento e o cérebro aprendeu que comida pode servir como regulação emocional. Agora, sempre quando a pessoa fica ansiosa, fica triste, o cérebro já dispara uma vontade de comer alguma coisa, normalmente uma coisa muito calórica para gerar um prazer imediato. É uma estratégia que a pessoa aprende no passado e ela tende a repetir, porque ela funciona, como eu te disse, a fome emocional funciona. Por isso, o próximo passo é você entender que a fome emocional é desadaptativa, ou seja, ela funciona a curto prazo, mas a longo prazo ela só piora as coisas. Ela só garante que esse ciclo de você comer pelas suas emoções e acabar ganhando peso, perdendo a confiança em si mesma, a autoconfiança em si mesma, ela só garante que isso só vai aumentando. Então, é um ciclo vicioso negativo que a fome emocional gera em você. E é muito importante que você entenda isso. Por isso eu vou te mostrar uma outra imagem. Esse é o ciclo da fome emocional. Vamos ali no primeiro item, que é a situação. Uma situação que gera uma emoção em você. Nesse nosso exemplo, pode ser que você se pesou ao acordar. E isso foi um gatilho, já no segundo item, que você percebeu que o seu peso aumentou. E isso te gerou emoções negativas. Por exemplo, frustração, culpa, tristeza. E isso fez com que você tive uma incapacidade em lidar com essa situação, tendo pensamentos ruins, autodepreciativos, do tipo, sou fracasso, não está dando certo, eu não vou conseguir emagrecer. Isso desperta em você uma necessidade de conforto, de buscar prazer imediato. E é aí que entra a comida. Normalmente alimentos muito calóricos para se aliviar de forma imediata. Aí você busca a comida, come a comida, porém depois que você termina, aí vem a culpa, vem um arrependimento e pensamentos de que você não deveria ter feito isso. E essa culpa e esse arrependimento só aumentam essa situação, aumentam esse ciclo e aumenta o risco de você ainda continuar com essa fome emocional lá no futuro, ganhando peso, perdendo a autoconfiança em si mesmo. Porém, infelizmente, não basta você entender também que é apenas um ciclo destrutivo que você tem que quebrar dessa fome emocional. Porque, do ponto de vista do seu cérebro, ocorrem alterações cerebrais que fazem com que você não consiga resistir a essa vontade que você tem de comer alimentos muito calóricos. Quando você está ansiosa, quando você está muito estressada, abalada emocionalmente, por exemplo, uma estrutura no seu cérebro chamada amígdala se ativa mais do que deveria. Essa hiperativação da amígdala, que é uma estrutura responsável pelas suas respostas emocionais, memórias emocionais também, faz com que outra estrutura no seu cérebro se iniba, o córtex pré-frontal, que é uma estrutura mais aqui na frente do seu cérebro, e esse córtex pré-frontal que está inibido é responsável pela que a ciência chama aí de controle inibitório, a sua capacidade de resistir, a sua capacidade de dizer não às suas tentações. Basicamente o que eu estou querendo dizer aqui é que quando que você está com uma emoção negativa, ansiedade, estresse, tristeza, essas emoções, devido à alteração na amígdala, inibem a sua capacidade de resistir às suas vontades. Então você vai lá, você está mais propenso a comer aquele doce, comer aquele alimento muito calórico para se aliviar. Você tem menos autocontrole, menos controle inibitório. Então, sabendo de tudo isso, como você pode evitar, como você pode combater essa sua fome emocional? E o segredo para você combater essa fome emocional é você não focar em tentar ficar mudando o seu comportamento diretamente. É isso mesmo, não foque em tentar, ao invés de comer um chocolate eu vou comer uma fruta, ao invés de comer um chocolate eu não vou comer. Não adianta você tentar focar em mudar esse comportamento de fome emocional diretamente. O que você tem que fazer é tentar mudar as condições ambientais que estão mantendo esse comportamento de fome emocional. Quando eu falo de condições ambientais, são as variáveis que influenciam esse comportamento de você comer pelas suas emoções. Mudando essas variáveis, aí sim a consequência pode ser você substituir de comer um chocolate
para comer uma fruta. Uma das grandes condições, uma das variáveis que influenciam possivelmente o seu comportamento de comer pelas suas emoções é que você talvez só saiba essa estratégia. Talvez você só aprendeu essa estratégia durante toda a sua vida para regular as suas emoções. A única forma de você regular suas emoções negativas que você aprendeu é comendo. Portanto, essa é uma grande variável que está mantendo esse comportamento de você comer pelas suas emoções. O seu repertório comportamental tem que ser desenvolvido, ou seja, você tem que aprender outras estratégias de regulação emocional ao invés de comer. Quando eu falo condições ambientais, eu estou falando uma condição, uma variável que é essa, o de você não saber outras estratégias para regular as emoções. Porque possivelmente existem várias outras variáveis que estão mantendo esse comportamento seu de fome emocional. E não dá para falar sobre todos eles aqui no vídeo, tá? Se você quer um acompanhamento mais individualizado, mais personalizado, mais completo, eu vou deixar meu contato embaixo na descrição aqui. Só para você ter uma ideia, estudos mostram que a privação de sono aumenta a sua impulsividade e reduz seu controle inibitório. Isso quer dizer que o sono, se você dormir mal, pode ser uma variável também que está mantendo esse comportamento seu de comer pelas suas emoções, a fome emocional, porque você fica mais impulsivo. E só para você ter uma ideia do impacto que essas condições ambientais, que o contexto tem a ver com as suas decisões, com a sua escolha, eu vou te fazer uma pergunta. O que você prefere mais? Um Pix de 10 mil reais agora aí na sua conta, ou que eu te dou uma garrafinha de água? Provavelmente você vai falar para mim que prefere um Pix de 10 mil reais agora aí na sua conta, ao invés de uma garrafinha de água, não é? Mas agora, se eu mudar um pouquinho essa história e colocar você uma semana perdido no deserto do Saara, por exemplo. Você está morrendo de sede, com muito calor, perdido depois de um acidente que você teve no deserto do Saara. Aí eu te faço a mesma pergunta. O que você prefere agora? Um Pix de 10 mil reais ou uma garrafinha de água? Logicamente, você vai dar muito mais valor para a garrafinha de água. O que mudou nessa história toda? Antes você preferiu o Pix, agora você prefere a garrafinha. O que mudou simplesmente foi o contexto. O contexto influencia suas decisões, as suas escolhas, o seu comportamento. O contexto faz com que o seu cérebro dê valor para certas escolhas, para certos comportamentos. Tudo isso depende do contexto. E quando eu falo contexto, estou falando nessas questões de condições ambientais, das variáveis que estão influenciando o seu comportamento de fome emocional. Então, vamos focar na variável de regulação emocional. Agora você vai aprender uma estratégia de regulação emocional para combater a fome emocional. E desenvolver primeiro essas estratégias diferentes, alternativas de regulação emocional é muito importante, porque se eu simplesmente tirar esse comportamento de comer pelas suas emoções, você pode buscar outras estratégias que não são tão boas assim, que são até graves para regular suas emoções. Por exemplo, abuso de álcool ou até abuso de drogas. Por isso, desenvolver habilidades de regulação emocional mais adaptativas, mais funcionais no seu repertório comportamental é muito importante. E como consequência desse desenvolvimento dessas habilidades, aí sim vai ser você reduzir essa sua fome emocional. É a estratégia que eu quero te propor aqui, a gente chama de comportamentos alternativos. Nesse nosso contexto, esses comportamentos são comportamentos que vão regular as suas emoções negativas, ansiedade, tristeza, estresse, comportamentos que vão regular essas suas emoções ao invés de comer. Aqui é muito individual de cada pessoa, mas existem alguns comportamentos que são padrões de todo mundo que ajudam a pessoa a melhorar o seu humor. Por exemplo, sair para dar uma caminhada, praticar alguma atividade física, ouvir uma música que você gosta, tomar um banho quente, ligar para uma amiga que você gosta e conversar com essa amiga. Talvez você goste de tricotar, talvez você goste de, leitura. Tudo isso pode ser um comportamento de regulação emocional para você. É muito importante você ter clareza disso. Ter clareza disso e escrever num cartão para você sempre se lembrar. Quando eu estiver ansioso, quando eu estiver triste, eu vou fazer tal comportamento ao invés de comer.
É muito importante você ter esse cartãozinho para você se lembrar de executar esse comportamento e não entrar nos seus padrões automáticos e comer pela sua fome emocional. Como eu disse, isso aqui é muito individual de cada pessoa. Existem várias variáveis que estão influenciando esse comportamento de fome emocional. Mas essa é uma estratégia muito boa para você reverter, combater essa fome emocional, desenvolvendo no seu repertório comportamentos de regulação emocional alternativos. Meu nome é Diogo, eu sou neuropsiconutricionista, especializado em saúde mental e a parte comportamental da nutrição. Se você quer um acompanhamento mais individualizado, mais completo, eu com você, vou deixar meu contato aqui embaixo na descrição. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Muito obrigado e até o próximo vídeo.